Tá aqui, tudo bem? Vamos ver se melhora. Aí. Feliz sábado. Eu tenho sistematicamente pregado sobre a graça, a justificação pela fé, porque para Deus ensinar Paulo, ele levou entre 10 e 12 anos. Porque se não houver uma desaceleração da metanoia, da mudança de cabeça, das doutrinações que foram injetadas na cabeça do ser humano, de Paulo, por exemplo, se isso não for... Jesus tentou por 3 anos e meio fazer isso com o povo de Israel. Ele tentou desconstruir todo aquele povo maluco e tentou incutir através das suas palavras, da sua influência, dos milagres, etc., as verdades de Deus, o amor de Deus, o amor do Pai, o perdão do Pai, a possibilidade que as profecias estavam dando para aquele povo naquela época e que aquilo se estenderia para os gentios. Aquilo era incabível para o povo que se dizia de Deus, como hoje também é incabível para o povo que pensa ser o povo de Deus. São exclusivistas. O resto, ninguém presta, ninguém serve. Alguns dizem que serve da boca para fora, mas no fundo estão mentindo para si mesmos. E se eu não pregar tanto em frases que eu coloco nas redes sociais, como nos livros que escrevo, como nos vídeos que faço, se eu não fizer dessa forma, dificilmente você será atingido. Tem pessoas que não vão entender, vão falar, mas o que esse cara está pregando? Mas ele não está falando nada com nada. A cabeça do ser está entupida de dogmas. Está entupida de doutrinas. Ela está coabitada pelo mal da misturança que fazem entre a graça, a justificação com a participação humana. Não entra na cabeça da pessoa que Deus trabalha sozinho, que Ele não precisa de nós. Ele nos usa. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usar. Mas as pessoas acham que ser usado é ajudar a Deus. Não. Você não ajuda. Todas as vezes que você quiser ajudar, você atrapalha. Todas as vezes. Todas as vezes que você achar que está ajudando a Deus, você está desviando pessoas para um caminho que sabe Deus para onde você está levando essas pobres almas. Eu estou de fato cansado, há 30 anos, pregando o amor de Jesus, a paz de Jesus, a salvação, a santificação. E as pessoas pregando que Deus não é só amor, que Deus é justiça, que Deus vai vir varrer todo mundo, que Deus vai sentar o chicote naqueles que não guardam os mandamentos, a lei, o sábado. Eles têm um Deus que eles enxergam que é o próprio Deus idólatra. O que é o Deus idólatra? É aquele Deus que quer troca. Ele não vai movimentar-se na vida da pessoa, nem da família e nem do povo, se um sacrifício não for dado, não for feito, não for entregue a ele. Se eu não estiver mudado ou com mudanças na minha vida, nas minhas atitudes, se eu não aparentar ser bom, Deus não vai me ouvir, não vai me abençoar.
Deus idólatra, da idolatria. Aqueles que, na época do Velho Testamento, aqueles bois, que eles sacrificavam filhos, que eles sacrificavam sangue, que eles sacrificavam comida, para que o Deus respondesse. Ah, mas Deus antigamente sacrificava. Não. Deus se auto-sacrificava por amor de nós. É diferente. Você quer sacrificar a Deus por teu amor a Ele. Não existe. Aqueles servos da época do Velho Testamento se sacrificavam em nome dos deus Baal Peor. E quando eles se sacrificavam, aqueles deuses aceitavam e os atendiam. Agora Deus não. Todos os sacrifícios que Deus fez em toda a era, desde Adão até o Novo Testamento, era Ele morrendo por nós. Um povo só condena e põe Deus no meio da condenação, né, Renata? É assim mesmo. E o pior é quando o cara acha que está agindo em nome de Deus. Agindo em nome de Deus, enfronhando na cabeça das pessoas sacrifícios para Deus. E Deus não quer nada de você. Só o seu coração, que é o mais difícil. Se o coração fosse o mais fácil, Deus não teria tantos problemas como ele teve ao longo da existência da humanidade. Jesus, sendo Jesus, não conseguiu conquistar o coração. Ele conquistava pessoas dividindo o pão, os peixes, curando, ressuscitando. Era só assim que ele conseguia chamar a atenção, mas não conquistava os corações. E Deus só quer o coração, não sacrifícios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31, Deus, através de Paulo, diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cara, não tem muito o que se falar de um texto desse. Ele foi feito por Deus em sabedoria e em justiça para nós, e em santificação e redenção, porque tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Mas as pessoas tiram a glória de Deus e trazem para si. Porque eu guardo o sábado. É mentira, ninguém guarda o sábado. Todos vocês transgridem o sábado. Mentirosos. Todos vocês transgridem a lei. Mentirosos. Nenhum de vocês são transformados. São pecadores mentirosos. Tem uns que chegam à canalice. São raça de víboras, filhos da serpente. Fecham os ouvidos ao Espírito Santo. Tapam os ouvidos e matam um apóstolo de Deus. Atiram pedras, mentem, corroem a vida de quem prega as verdades de Deus.
trabalham no subterfúgio da mentira satânica para corroer a vida de um servo de Deus. Sempre foi assim. Então, mentem. Ah, mas eu sou transformado. Mentem. Você precisa se transformar pelo poder de Deus. Mentem. Calhordas, mentirosos, sabem que mentem. Não entra nessa conversinha fiada de que eles são sinceros e pregam com sinceridade. Não, são mentirosos, filhos do mal. Sabe por que são mentirosos? Porque eles sabem que não foram transformados em nada. Transformados em nada. Sabem que não cresceram em nada espiritualmente, são os mesmos lixos de 50, 60 anos atrás, 30 anos, 20 anos. Mas persistem na mentira porque lhe faz bem. Você quer ser participante da igreja, da comunidade, ser exaltado? Minta sobre a graça e você será aplaudido. Diga que a graça não é só graça, mas existem coisas que você, igreja, tem que fazer. Porque se você não fizer, a justiça de Deus virá sobre você, porque Deus não faz tudo, Ele só morreu na cruz. E agora Ele morreu para te dar poder, para você se transformar, ser transformados, mentirosos. E eles sabem que mentem. E Jesus me deu essa autoridade para falar, porque Jesus olhava nos olhos deles e falava: sepulcros caiados, mentirosos, salafrários, calhordas. Era Jesus, meu amigo. E essa turma existe hoje em alto nível de quantidade numéricas. Mentem, destrói vidas, cegos guiando cegos, cheio de mosto e ódio no coração, segmentos religiosos pervertidos, tarados, inconformes com a lei do amor de Deus e de Jesus pelo ser humano, malfeitores, destroem nas mentiras a cruz do Calvário, infernizam a vida das pessoas, como faziam, e Jesus disse: vocês enxertam a lei, dogmas, mandamentos sabáticos, e vocês não carregam com a ponta dos seus dedos. Cristo, o amor puro de Deus não cabe na mente dessas pessoas. Não entra. Não adianta, não entra. Sabe por que não entra? Porque resistem ao Espírito. Para esses não há salvação. Estão perpetuados de mentira. Estão entrelaçados com a hipocrisia. Perversos. Desviam os pequenos do Pai, do reino de Deus.
São pessoas que se dizem transformadas, santificadas, e mal conseguem sentir o cheiro que elas têm. Abjetos. Deus é tão amor e tão bom que se Ele abrisse dentro da igreja amanhã os maus feitos dos corações dessas pessoas perversas, você se espantaria. Você nunca mais frequentaria igreja nenhuma. Por isso a Bíblia nos ensina: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Confiar no amor eterno de Deus por você e por mim. Acreditar no eterno perdão que a cruz do Calvário proporcionou para as nossas vidas. Fechar os olhos e, ao orar, louvar e agradecer aquele a quem está ao seu lado, te abraçando e te perdoando. A Bíblia deixa muito claro: não tem refutação. A refutação é a maldade dos proscritos. Quando você entende o que é salvação, o que é santificação, o que é um dia morar no céu e por que estarei no céu, o dia que você entender que eu e você estaremos no céu por compaixão e por amor que Cristo teve por mim na cruz do Calvário. E que eu não represento nada para Deus para isso. Porque Ele me representa. Porque Ele me advoga. Porque o poder é dele. Ele não dá o poder dele para mim. Ele não transfere o poder dele para mim. Porque o poder é dele. É Ele que executa. É Ele quem planejou. É Ele quem se entregou. É Ele quem salvou. E salva. E sabe por que eu estou salvo? E você? Porque Ele te perdoa. Não vão aceitar isso. Os calhordas, canalhas, hipócritas não vão aceitar esse perdão. Porque não tem perdão no coração deles. No coração deles só tem ação, atitude, obras. Porque a fé sem obras é morta. A obra que ele conclui é obras dele. É obras de santidade, é obras de estudar a Bíblia, é obras de saber e conhecer a Bíblia. São obras de ir à igreja, são obras de jejuar, e dessas Deus está cansado. As obras que a Bíblia diz é as obras para o próximo. Por que para o próximo? Sendo eu perdoado, amado, salvo, eu executo pela fé as boas obras para o meu próximo. O amor indizível de Deus. A satisfação de Deus em olhar para você e saber que você crê no Filho dele. Mas o que eu tenho que fazer, Sherry? O que eu tenho que fazer é só isso? É só isso? O que é só isso? Crer que Jesus me salvou? Mas e a teologia? E aqueles que não sabem ler? E aqueles que são humildes, que não entendem de teologia, que mal sabem entender e ler a Bíblia?
estão eliminados? Não. Lê do engano. O justo viverá pela fé. A Deus cabe toda a honra e toda a glória. Se um anjo vier do céu, e pregar qualquer evangelho que não seja a graça de Cristo, seja esse anjo maldito. Jesus, sem pecado, se fez pecado por nós e nos salvou. E eu, pecador, por Jesus, me tornei justo porque ele obedeceu e morreu por mim. Todo o plano de salvação, todo, iniciou antes da fundação do mundo por Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus executou a sua obra em todo o planeta por milênios, até a sua volta. E você quer ser participante disso. Você quer entrar no meio e fala, bom, e aí, malandro, o que eu faço aí? Deixa comigo que eu estou ficando de boa, eu estou melhorando, eu estou me transformando. Até Jesus voltar, eu vou estar lá no top. É isso que pregam. É de uma imbecilidade sem tamanho, não chega a ser nem teologia. O camarada falar para mim, e todos que vêm falar comigo se dão mal. E fogem, porque não tem argumentos. Porque o camarada que vier falar para mim, eu sou transformado, eu vou ser obrigado a sorrir da cara dele. Você teria coragem? Você, que está me assistindo pela primeira vez, crente, batizado, leitor da Bíblia, estudante, você teria coragem de chegar numa igreja ou numa comunidade sua e dizer, eu estou na igreja há 30 anos, eu sou um homem transformado? Tem coragem? Muito bem. Você acredita. Então você, ao dizer que é transformado há 30 anos, 10 anos, 8 anos, para a tua comunidade, você está dizendo para essa comunidade que você é melhor que ela. E se vier falar comigo, você está dizendo que você é melhor que eu. Porque você foi transformado. Eu fui perdoado. Há 35 anos eu sou perdoado. E o Sherry é o mesmo Sherry de 35 anos atrás. O melhor, o mesmo Sherry de 60 anos atrás. Nada mudou em mim. Nada me melhorou. Nem Deus me melhorou. Nem Deus me melhorou. Deus me perdoou. Há 35 anos eu estou na igreja perdoado. Amado. Querido por Ele. Abençoado eu e minha família. Por amor a um pecador. Deus me chamou para me usar para falar do amor dele. Deus me chamou para me usar para falar da misericórdia, da justiça dele, que é o Filho dele, para que você creia no Filho dele. E agindo assim você vai concluir, o justo viverá pela fé. E a fé no Filho de Deus, que é o único caminho, a única verdade
e a vida. E não há outro, e não há dogmas, e não há sábado, e não há carne de porco, carne de cabrito, carne de percevejo. Ah, Chay, mas o quê? Você vai impor para eu seguir dogmas para ajudar Jesus a me salvar? Ou você vai deixar Jesus transformar a minha mente em entendimento? Quem faz isso é Ele. Eu tenho que trazer você para Ele. E nas mãos dele, eu pela fé, faço igual Pilatos, lavo as minhas mãos, porque eu sei que eu coloquei essa pessoa em boas mãos. Eu posso te pegar, enfiar 30 doutrinas em você. Você pode aceitar as 30 doutrinas, mas se essa pessoa não conheceu a justiça, o amor, a compaixão de Deus que inicia naquele momento e segue até a volta de Jesus. Se a pessoa não entendeu isso, 30, 40 doutrinas, carne de porco ou não, de nada vai valer na vida dela. Eu entendo, não como carne de porco. Eu entendo, observo o sábado, entre aspas, porque eu também não guardo nada. Mas eu, na minha consciência, paro de trabalhar no sábado. Porque Deus entrou na minha mente e me mostrou. E aí, eu entendendo que todo sacrifício humano é trapo de imundícia para Deus, eu compreendo que a minha estaca é sempre zero e que tudo depende dele. Sabe por quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. E quando você diz que você é transformado pelo Espírito Santo, você está crescendo ao nível de Jesus. É isso que eles pregam. Jesus vai voltar. Você vai se transformar até Jesus vir. O que acontece? Você vai crescendo. Você vai mudando para melhor. Vai crescendo até o nível de Cristo. Essa imbecilidade que você tem que ouvir. E eu vou debater com quantas pessoas forem necessárias. Quanto mais eu não cresço, quanto mais eu me desapareço, quanto mais eu olho quem eu sou, quanto mais pecador, quanto mais eu entendo isso, mais ele cresce na minha vida e eu cada vez mais vou depender dele. Vou depender. E ele vai me perdoar 70 vezes 7. Agora, eles não querem entender isso porque eles não perdoam, não aceitam, não amam. Serve um Deus tirano, serve um Deus pagão, que você tem que executar obras para aplacar a ira desse Deus. E aí criam um Deus irado, que você tem que seguir normas e doutrinas para que Deus relaxe e não te amaldiçoe. Aqui não, neném. A graça do Senhor foi o amor promulgado antes da fundação do mundo, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para fechar, para que você nunca se esqueça, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá para entender? É tão difícil entender? Que Deus te abençoe. Feliz sábado, mano. Anderson, tudo bom? Meninas, meninos, um grande beijo. Que esse resplendor da graça possa explodir na tua mente, encher o seu coração e você não olhar mais nada. Promulgar a tua adoração a Deus e olhar ao próximo. Pô, cara, que saco.
Vamos parar para pensar antes de eu dar tchau. O que Deus está querendo na terra? Por que Deus matou o seu filho na terra? Por que todas essas coisas na terra? Por quê? Por causa de quê? Por que essa ladainha, Deus deixando Satanás fazer essa atrocidade? Deus podia ter destruído já o diabo e seus anjos, mas ainda permite. Porque essa guerra toda, qual o intuito de Deus com tudo isso? Eu te falo e me despeço por você. E ao amar ao próximo como a ti mesmo, você está cumprindo os mandamentos de Deus. That's it. Beijo, feliz sábado.